Olá, pessoal. Eu estou aqui em mais um Saiu em Revista. Eu estou com a aluna de doutorado da Unifran, Universidade de Franca, Mariana Buranello. É isso, Mariana, que fala Buranello ou Buranello? Buranello. Buranello. Seja Isso. bem-vinda, Mariana. A Mariana vai se apresentar e a gente vai começar essa entrevista que tem por objetivo divulgar, né, os dados de um artigo científico que ela publicou no trabalho dela de pesquisa, né? Então, ela vai contar um pouco para a gente o que foi esse trabalho. Então, eu passo a palavra à Mariana para ela se apresentar. Então, uma alegria estar aqui, podendo compartilhar sobre essa pesquisa. Como a professora já me apresentou, eu sou a Mariana, sou fisioterapeuta de formação e terminei o meu doutorado o mês passado na promoção da saúde lá na Unifran. E a professora Aline, né, da UNASP, foi uma das professoras da minha banca, contribuiu muito, assim, enriqueceu muito o trabalho. Ah, e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre essa pesquisa que me deixa muito feliz de poder falar sobre ela. Muito bem. Então, a Mariana acabou de defender, né, Mariana, o doutorado dela, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? Qual foi o tema dessa pesquisa? Certo. Bom, a minha orientadora foi a professora Marisa Brunherotti, e a pesquisa dela, né, o laboratório dela, ela tem uma frente que se concentra no projeto que se chama Universo Prematuro. Esse projeto ele visa fornecer um acompanhamento no período pós-alta para as famílias dos prematuros em Franca, né? Em Franca e na região. Então a gente fez um trabalho mais focado, no meu caso, com as mães, com as famílias. Então a saúde do cuidador. Ela tem, além da frente do centro de acompanhamento, né, que é um local físico, a gente tem o aplicativo Universo Prematuro também. Então, a gente linkou as duas frentes ali, desenvolvendo no centro conteúdo que pudesse ser transposto para o aplicativo. Então, a gente propôs uma aba dos cuidadores no aplicativo. Mas, para isso, a gente construiu toda uma base ali no centro, né? Porque não era só chegar e a gente falar o que essas famílias precisavam. Então, a gente teve que ter uma vivência ali e entender quais as demandas, né? O que, que mais, como a gente poderia ajudar essas mães, né? Boa, muito E bem. aí, basicamente, o trabalho envolveu isso, né? Foram três artigos, ele foi escrito em formato de artigo, né? E aí um desses artigos, que é o primeiro, discorre sobre o centro, que é esse que já está aceito para publicação, né? Perfeito. E Mariana, para as pessoas que nos assistem, né, nem sempre são da área da saúde, né? Então, esse centro, ele vai atender, né, esses bebês, quando a gente fala prematuros, são os bebês que nascem antes do tempo normal. É isso, né? Isso, isso. Tá. E E nascem antes das 37 semanas gestacionais, né? São ótimo. considerados prematuros. Prematuros. E me diz uma coisa, Mariana, quais são os profissionais que atendem, né, nesse centro, já que ele é um centro aí de referência? Isso. Então, lá nós temos, né? Primeiro, o núcleo da triagem, que é onde a gente tem a Adriana, que ela é uma linguista, ela faz todo o processo de comunicação ali com as mães, né, com a família. Nós temos o núcleo da família, que é o apoio ao cuidador, que hoje que é fisioterapeuta e psicólogo, que estão nesse núcleo. E aí nós temos o núcleo da triagem, que seria da triagem do desenvolvimento, que aí eles aplicam aquela escala Denver, para ver como está esse desenvolvimento motor, da linguagem, Uhum. cognitivo dessa criança. Ali nós temos psicólogo e fisioterapeuta também. Boa. Temos pediatra, fono,
e nutricionista também, que vai atender tanto a criança quanto a família. A Tem família. essas duas frentes. Ótimo. E aí, o Sim. objetivo do seu trabalho foi desenvolver o aplicativo? Foi isso, Mariana? Isso, foi, na verdade, o aplicativo já existe, só que nele ele é voltado para a criança. Então lá a gente tem várias atividades de estímulo que pode ser feito com a criança semana a semana. Tem uma parte que é suporte da equipe, então as mães podem mandar dúvidas que a equipe responde. Então, até então já tem desenvolvido e disponível essa parte para a criança, um olhar para a criança. E aí a proposta do meu trabalho foi desenvolver o conteúdo para um olhar para a mãe, para o cuidador principal, Cuidador. digamos assim, porque nem sempre é a mãe. A maioria das vezes sim, mas, por exemplo, no centro já passaram casos que o cuidador principal não era a mãe. Então seria uma atenção à saúde desse cuidador principal. Então a gente desenvolveu o conteúdo, foi a minha tese. Agora os próximos passos, né, vai ser realmente colocar isso numa linguagem, num aplicativo, né, que aí envolve os programadores que participam do projeto, Uhum. né, os testes, e para a gente conseguir disponibilizar para quem quiser acessar, né? Ótimo, muito bom. É, então, nós estamos aqui numa entrevista no Saiu em Revista com a Mariana, que é doutora já, né, em promoção da saúde pela Unifran, contando aí do seu trabalho, que é muito interessante. E o que que vocês tiveram, né, Mariana, de resultados aí desse trabalho? Que foi um trabalho realmente bem profundo, né? É, isso. Eu falo que esse trabalho, a gente começa com uma ideia, eu falo que eu comecei com uma ideia muito rígida, assim. E ao longo do tempo, eu fui aprendendo a ser mais, como que eu posso falar, assim, entender o que o trabalho estava me pedindo. E ir adequando, lógico, tem um rigor científico que você tem que seguir, mas entender que a gente estava ali para atender uma demanda das famílias. Uhum. Então, era elas quem iriam guiar isso, né? Então, acho que o primeiro ano ali do doutorado foi meio que uma briga. A professora Marisa sempre me apoiava, mas eu acho que no fundo ela já sabia que eu ia ter que me curvar Ceder, ali para né? conseguir Alguns entender isso. pontos. Boa. Exato. Porque às vezes no mestrado a gente não tem tanto tempo de fazer uma pesquisa que pelo tempo mesmo, né? Que são só 24 meses. Então, no doutorado, eu acho que eu consegui fazer algo que realmente eu olho hoje, que a gente trouxe uma resposta para a Uhum. sociedade, para essas famílias, né? Então, a gente conseguiu trazer algo que eu espero, né, que vai impactar aí nesse cuidado. Então, acho que eu me perdi. Qual que era a pergunta, professor? Eram os principais resultados, né, que o seu trabalho de Resultado. doutorado trouxe, os principais. E você fez uma reflexão muito interessante, né? Porque acho que todo projeto de pesquisa, a gente parte mesmo, né, de uma hipótese, e o desfecho mesmo que Um projeto, você, né? né? E você imagina tudo aquilo, mas aí no decorrer a gente vai tendo que ajustar, né? Então é um pouco dessa coisa, né, do ceder, porque as coisas vão se desenhando, né, de uma outra forma, né? E o trabalhar, né, com promoção da saúde, ele é muito desafiador nesse aspecto, né? Uma coisa é a gente pensar, né? E a outra coisa é quando você vai realmente, né, naquele local, aí você vai ver as demandas, aí a coisa pode, né, mudando, mas eu diria que de uma forma melhor, né? Exato. Eu acho que a gente, na promoção de saúde, a gente consegue ampliar muito o olhar, Muito. né? Diferente de você estar num laboratório, que você tem todas as condições ali controladas. É. Então, quando você vai, quando você chega ali e consegue ver, né, o contexto, muda a sua forma de olhar e até de ver a pesquisa, sabe? Eu acho que eu era uma pessoa muito do quant ali.
E o uhum. doutorado fez eu me abrir assim, para o quali, entender que tem muitas coisas que eu não vou conseguir resolver numa tabela. É um resultado que eu não vou conseguir trazer numa tabela, É, né? Então, assim, como resultados, acho que foi importante falar isso, porque até para trazer o resultado que a gente queria, a gente precisou mudar aí, às vezes, o projeto inicial, né? Que o meu projeto inicial era fazer escalas de avaliação com as mães. Então, eu já tinha que eu queria medir, eu ia fazer as escalas e ia levantar as demandas, era isso. Só que com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que durante o atendimento, né, do Centro de Apoio da Família, aquela escala não estava refletindo o que eu estava vendo naquela mãe. Que ela queria me falar algo mais. Que às vezes teria uma forma mais objetiva e assim, assertiva de trazer essa demanda que não fosse por uma escala validada, fechada. Não estou tirando mérito dessas escalas, eu acho que elas são importantes, sim, mas eu percebi que ali, para eu conseguir extrair essa demanda dessa mãe, eu precisava ouvir ela, sim. né? E aí nós tentamos chegar em algo simples, porque a quali não é a minha área, eu nunca trabalhei com quali, então eu fiquei desesperada na época. Então nós chegamos numa pergunta assim: qual o seu maior medo com relação ao seu filho? Então, durante os atendimentos, eu fiquei lá no centro por 3 anos, né, atendendo essas mães, eu e a psicóloga. Então, a gente fazia uma entrevista geral para levantar como que era o ambiente dessa criança, e mais que isso, como foi esse parto, foi uma gravidez desejada, Uhum, como foi receber a notícia de um parto prematuro, qual foi a rede de apoio, como foi esse período de internação, que geralmente é muito sofrido para essas famílias. uhum, Geralmente sempre aquela coisa assim, eu não sabia se no outro dia meu filho ia estar vivo ou não, de ver o filho naquela fragilidade. uhum, Então, ela contava a história dela e aí eu uhum. entrava para a minha análise com a pergunta, e hoje? Qual que é seu maior medo com relação ao seu filho? Então, eu peguei essa pergunta, porque eu falei, não, uma pergunta eu acho que eu vou conseguir caminhar. Se eu pegasse muitas Aí coisas, eu não. já não ia me sentir segura. Sim, sim. E aí a gente pegou e conseguimos categorizar essas respostas, né? Então, a gente viu que tinha um padrão nas respostas. E a Uhum, partir daí, nós fomos trabalhando, então, quais são essas demandas. Aí nós desenvolvemos um material informativo, que está em processo de validação agora. E a uhum, ideia é que esse material esteja no aplicativo para uhum. atender aí essas mães. E aí esse Ótimo. primeiro artigo que foi o que já foi aceito é um artigo em que a gente vai descrever o centro. Então tentar aí embasar o porquê desse centro existir, quais são até os referenciais aí legais, né, de direitos humanos que demonstram a necessidade de ter esse tipo de atendimento, né? Então, a partir desse, a gente descreve o centro e os outros é descrevendo esses resultados com as mães. Ótimo. Muito bom. Você trabalhou com uma. Isso, exato. E aí eu tentei trazer também alguns dados quant, assim, a Sim. idade, a semana estacional que nasceu, o tempo de internação. Então, a gente correlacionou um pouquinho esses medos com essas variáveis. Mas, assim, Ótimo. nada muito estatístico, assim, mas para a gente caracterizar a amostra mesmo. Perfeito. E o que que você encontrou? Será que as mães mais jovens tinham mais medo? As primíparas, como que foi foram essas? A gente encontrou que as mães, as primíparas, tinham mais um certo tipo de medo relacionado a questões mais físicas. Então, o bebê engasgar, é, o bebê voltar para o hospital. A gente observou também que quanto maior o tempo de internação, maior o medo do bebê adoecer e voltar para o hospital. Então, a gente correlacionou que o tempo de internação é um período traumático para essas mães, que foi o primeiro contato ali com aquele bebê, né? Então, elas têm muito medo desse retorno ao hospital. Então, daí a gente trabalhar esse empoderamento delas, empoderamento da saúde do filho, né? Porque elas
primeiro momento foi ali na UTI, a equipe de saúde que cuidava. De repente elas levam o bebê para casa, mas e aí? Né? Será que eu Bacana. vou dar conta de cuidar? Não conseguir cuidar do jeito que tem que cuidar, mas que jeito que tem que cuidar, né? Então a gente observou isso. Então foi o medo dos engasgos, o medo de não conseguir cuidar, o medo da morte do filho, o medo da própria morte, o Bacana. medo dele adoecer e voltar para o hospital. Né? Foram esses os principais medos. E aí a gente observou algumas coisas com relação ao tempo de internação maior, semana gestacional mais baixa, assim, então prematuros mais extremos também, maior esse medo do engasgo, né? Perfeito. Então, assim, a gente tentou trabalhar uma resposta a esses medos, uma vez que a gente levantou eles. Excelente. Nossa, bacana, Mariana. E por fim, qual foi a conclusão? Vocês conseguiram, então, dar essa outra parte ao aplicativo, que seria, né, o atendimento do cuidador, ou seja, o principal que seria a mãe ou a pessoa, né, ali representada. O que que vocês conseguiram fazer ao final do seu Então, doutorado? assim, no final, assim, o objetivo era elaborar o conteúdo para o aplicativo. Então, nós elaboramos baseado nessas questões que eu levantei. Então, a gente Ótimo. baseou nisso e fizemos um material educativo. Elaboramos bem ilustrativo, bem direto, assim, com uma linguagem acessível. Assim, está em processo de validação as cartilhas, mas assim, elas vão ser recortadas para estar no aplicativo. E além disso, nós criamos o layout, né, do aplicativo, as camadas. Então, vai estar link, página do cuidador. Aí a gente vai ter o SOS do cuidado, que aí elas vão clicar e ali vão ter todos os medos. Que a gente, até pela nossa revisão de literatura, nossa discussão, a gente viu que esses medos são quase que universais, né, entre as mães dos prematuros. Então, elas vão ver ali aqueles medos. Ai, nossa, um monte de medo do meu filho engasgar. Ela vai clicar ali e ele vai ter o que fazer, como prevenir, né? Telefones, caso aconteça alguma coisa, telefones de apoio. Então, aí a gente dividiu nessas abas e a gente colocou também uma sessão de aleitamento materno para orientar, apoiar, né, as mães que queiram. E a gente colocou, como eu acho que é importante a pessoa se conhecer, né? A gente chegou à conclusão que seria interessante colocar um setor ali, uma aba de autoavaliação. Então, a gente disponibiliza a escala de sobrecarga do cuidador e a funcionalidade familiar, o Apgar familiar. Então, a mãe consegue preencher ali e ter um feedback. Só que, mais uma vez, isso está desenvolvido um projeto. Aí agora está na fase com os programadores. Então, nós desenvolvemos a arte dos ícones, nós pensamos como vai ser. Então, Ótimo. agora, um outro momento, talvez pode ser até uma tese de um outro aluno, né? Uhum, uhum. Realmente colocar isso A para rodar implantação, né? na linguagem A nossa. Isso, a implantação. implantação, isso. Acho que o meu Sim. foi o desenvolvimento do conteúdo e agora tem a fase da implantação. Nossa, muito bacana, Mariana. Nós estamos aqui no nosso programa do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP, e nós estamos entrevistando a Mariana, lá da Unifran, que está apresentando aí o trabalho dela de doutorado, resultados aí muito interessantes, né, de atendimento de crianças prematuras. E eu queria saber, Mariana, nós estamos finalizando essa live. O que que o doutorado, né, em promoção da saúde, ele acrescentou na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Bom, eu acredito que o conhecimento, né, em geral, ele nos abre portas, nos abre horizontes. E eu acredito que o doutorado na promoção de saúde, para mim, me mudou completamente como pessoa e como profissional. Porque é o que eu
comentei já, né? Eu acho que eu era muito formatada, muito ali do laboratório, da coisa fechada, e a promoção de saúde me ampliou, assim, eu consegui realmente entender, né, a função de uma pesquisa na promoção de saúde, que ela é intersetorial, que ela vai trabalhar interdisciplinar. Então, assim, é algo que o pesquisador tem que estar muito, como que eu posso falar assim, aberto, né, a entender, a ter a curiosidade enfim, de compartilhar, porque eu acho que isso é sempre uma troca, todo mundo aberto a trocar. Então, acho que a palavra da promoção de saúde para mim é isso, compartilhar. Tanto que na promoção de saúde a gente nem sabe muito bem a profissão de cada um, né? A gente fala, ah, você é fisioterapeuta, você é nutricionista, né? Porque eu É acho que isso é uma mesmo. coisa transversal, né? É, Então, é muito gostoso. Uma vez que você aprende a trabalhar assim, você não consegue voltar atrás, né? Então, hoje, eu estou no setor privado, né? E eu não consigo trabalhar sozinha. Então, eu trabalho com uma enfermeira, com uma biomédica, enfim, parece que sozinha não tem sentido, sabe? Parece que eu não vou conseguir cuidar dos pacientes, sabe? bacana, né? É isso, É. é tudo junto, tanto pessoal quanto profissional, né? Um complementa o outro. Ótimo, muito bom, Mariana. É um prazer, né? Esse seu depoimento, falando aí, né? Tanto da sua pesquisa, a contribuição que ela trouxe, né? E é uma pesquisa, né? Que é aquilo que a gente sempre comenta, né? Com os alunos. Mais do que pesquisar, é você poder atender as demandas que estão aí, né? Postas, né? Colocadas, Exato. né? Como você falou, o aplicativo ele já está disponível para os cuidados do bebê, mas e o quem cuida, né? Então Tá. é isso, né? A gente tem que crescer enquanto serviço, melhorando aí as condições, né? De quem está se beneficiando desse serviço, né? Acho que é uma resposta aí muito importante. E a construção, né? Coletiva, né? Então, ela tem que ser assim, né? Ela tem que ouvir, né? Quem usa o serviço, quais são as ansiedades, né? Ouvir outros profissionais. Eu falo que a gente trabalhar dessa forma, a gente demora um pouco mais, mas o trabalho é muito melhor, né? Do que se eu trabalhar sozinha. Então, nem se compara, né? Tudo que você conseguiu, né? Levantar, né? Com o seu trabalho. Muito bom, Mariana. Parabéns aí. Você falou que trabalha na iniciativa privada aí. Isso, eu tenho um serviço de home care, né? E estou trabalhando também na empresa da minha família, que não tem muito a ver com a saúde, mas eu falo que esse olhar da promoção de saúde a gente leva para todo lugar. Então, eu É, posso estar num outro setor que eu vou sim, estar ali olhando todo, né? E tentando trazer as várias áreas, o que a gente precisa para resolver, né? Eu acho que traz ótimo. estabilidade para a gente. É Entender verdade. que é o todo, É. né? Muito bacana, Mariana. Parabéns mesmo, eu te agradeço, né, a participação aqui no nosso Saiu em Revista, que é o programa do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP, ok? Muito obrigada, Mariana. Obrigada, professora, e vamos fortalecer aí nossos laços da Unifran, da Isso, Unasp, todo mundo pela promoção da saúde. isso mesmo. Muito obrigada.